muito bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo! Fala aí pessoal, tudo certo com vocês? Isso aí galera, chegou o dia da gente vir visitar aqui a vitrine tecnológica da KWS. Olha só, uniformizadinho, bonitinho, ó, eu também, bonitinha. E aí amor? Isso aí pessoal, um convite então aí do Alexandre da KWS junto com a Pioneira Agrícola. Vamos visitar hoje a vitrine tecnológica e mostrar tudinho pra vocês aí. Positivo, galera? Positivo. Olha só, sejam todos muito bem-vindos. Isso aí, meu povo. Agora, bora começar a produzir um conteúdo bem bacana aqui, pra depois, quem não puder vir, né, poder assistir aí pelo canal. O movimento aqui, galera, é beira de rodovia assim mesmo. É um pouco alto, mas bora lá. Agradecer a presença de todos aqui na nossa segunda vitrine técnica KWS. A vitrine técnica KWS, ela, além de apresentar nosso portfólio, os nossos lançamentos, nossos produtos que já estão no mercado, a gente sempre procura trazer algo de interesse para os produtores alcançar mais produtividade. E esse ano passado, quem esteve presente na nossa primeira vitrine foi uma estação de fenologia do milho. E esse ano nós vamos estar falando um pouco sobre o momento de entrada de cobertura com nitrogênio. Tá? Então, nós vamos apresentar aqui primeiro os portfólios, depois nós vamos ter uma estação de TSI e depois vai vir a terceiro plot lá que é sobre os momentos de entrada de nitrogênio. Na nossa região, a dificuldade em aproveitar todo esse nitrogênio é difícil, né, devido às pancadas de chuvas, né? Então a gente trouxe esse assunto para nós discutir um pouco mais sobre essa questão da performance do nitrogênio, tá? Júlio, quer falar alguma coisa? Eu acho que mais agradecer, né? Agradecer a presença de todos, além de mostrar excelentes híbridos que a KWS tem hoje no portfólio. Esse trabalho que vem sendo feito já o segundo ano, né? Todo ano com um tema diferente, com um propósito diferente, justamente para entregar aos senhores, além de bons materiais, opções de manejos que já vêm sendo testados, e né? A ideia é somar. Né? Aqui nós plantamos no dia 31 de janeiro, né? Então o dia que ele foi fazer o plantio aqui, nós realizamos então o plantio das nossas parcelas. Então foi plantado na matraquinha, né, semente por semente. A gente planta com semente dupla, depois a gente faz o raleio, tá? A adubação utilizada aqui foi 400 kg de 20-0-20 em V2 e depois usamos mais 200 kg de ureia em V6 V7, tá? Isso para as parcelas, tá? Na área dele comercial, ele utilizou 350 kg em V2 e mais 150 kg em V6 V7. Os momentos foram iguais. Aqui na parcela a gente caprichou um pouquinho mais na adubação, tá? Fungicida, o manejo foi duas aplicações. A primeira com Azimuth mais tiofanato e a segunda com Priori Extra mais tiofanato, tá? Então foi apenas duas aplicações, tá? Antes do primeiro em V8 e a segunda em VT, tá? Na hora que foi para florescer, estava florescendo, ele fez a segunda aplicação, tá? Ficou muito bem manejado, vocês vão ver aí que não tem doença, nada, ficou muito bom. Tá? Então agora a gente vai dar um giro aqui pelo plot. Vamos começar lá pelo 9606, foi lançado então na safra 16-17. Então foi uma nova geração de híbridos, né, que a KWS trouxe para a nossa região. Desde 2012, os especialistas em genética da empresa estavam buscando um material. E aí o primeiro lançamento foi o K9606 VIP3. Então chegou num momento que a gente precisava do material com a biotecnologia VIP3 e a empresa nos deu esse presente, né, que foi um material que desde então
ele só foi crescendo em vendas e a gente foi e está sendo muito feliz com esse material, né? E por que que ele é um material que sobressaiu muito bem nas vendas, né? Devido à sua caixa produtiva e principalmente à sua estabilidade, né? É um híbrido que toda empresa gostaria de ter um material desse aqui para vender. Por quê? Ele é plantado hoje de norte a sul do Brasil e na nossa região eu tenho cliente que faz abertura, meio e fechamento com ele. Então é um material muito versátil, tem uma amplitude muito boa, né? Desde uma área mais caprichada a uma área em recuperação. Então o híbrido K9606 deixa a gente muito à vontade, né? A gente fica muito tranquilo em estar trabalhando. Nós temos produtores que colhem 160 sacos por hectare dele. O que a gente faz? Nós podemos estar aumentando essa população de plantas para alcançar esse resultado, visto que a espiga dele é uma espiga mais compacta. Ela tem aí 32, 33 grãos e o número de fileira de 16 a 18, na maioria 16. Então é uma espiga um pouco mais compacta, só que ele é uma planta mais compacta, como vocês podem ver lá no fundo, ó. Ele é uma planta mais compacta, ele aceita essa população, não tem risco de quebramento de como, nada, então você começa a melhorar a caixa produtiva do material, dependendo do solo que você está plantando. Então, ele é muito versátil, você consegue estar trabalhando isso daí. E no fechamento, é um material que se vir a faltar água, né, nós vamos ter, parece, um próximo ano que é um El Ninho, né? El Ninho é mais seco, de repente, você planta ali final de fevereiro e corta a chuva de repente, é um material que não vai cair, material que vai ficar em pé, vai garantir a produtividade. Então, é um coringa, né? É aquele material que toda empresa precisa ter, porque ele vai garantir a média na fazenda, né? Não é o mais produtivo do nosso portfólio, mas ele é o de maior estabilidade. Então, é um material muito versátil, muito versátil. Hoje vende no Brasil 1.080.000 sacas desse material. Então, com isso, ele é o híbrido mais plantado na safrinha. A safrinha tem 17 milhões de hectares. Ele tem 1 milhão em venda, sozinho. Então, hoje é o híbrido mais plantado. Vou falar para vocês do K7510 VIP3. Que é o nosso híbrido de maior potencial produtivo dentro do portfólio. Tá? E por que é de maior potencial? O tamanho da espiga já modifica da do 9,6, tá? Nós temos mais grãos na fileira e temos de 16 a 18 fileiras. Aqui, ó, na fileira nós temos aí em torno de 42 grãos numa média, de 38 a 42. Quando a área está boa, 42, por 16 a 18 e um grão bem profundo, tá? Isso faz com que ele gera muito volume de grão. Gerando esse volume de grão, com um PMS bom, nós temos altos teto produtivo, tá? Então o K7510, ele traz essa questão da produtividade devido a esses fatores, tá bom? Ele já é uma planta mais alta do que a do 9,6, né? Vocês podem estar observando. Então, ele já é mais alto. Ele tem um bom empalhamento, um bom stay green, tá? A espiga secando, a folha verde. E o sistema radicular muito agressivo. O sistema radicular agressivo nos dá estabilidade produtiva. O Clebinho acabou de me falar ali, ó, plantou, né? A chuva foi pouca porque já estava numa época mais para frente. E mesmo assim o material tá verde lá, né? O tempo inteiro verde. 2 de março, né? E ainda a planta ficou verde até o final. Então esse é o ponto importante, que a raiz explorou o solo e aí mesmo cortando a água, tinha muita água no solo, ele buscou essa água. Então o sistema radicular agressivo faz com que isso venha nos trazer esse benefício. Na questão da população, já é diferente um pouco do 9,6. A gente gosta de trabalhar nas melhores investimentos com final 60 mil sementes, planta, tá? Devido a esses fatores, ele tem uma planta maior, ele tem uma espiga maior, então os melhores resultados
é com 60 mil planta final. Então a gente trabalhou muito esse ano, 65, 66 mil semente, que fica ali entre 60 e 62 mil planta final. Aí é o máximo, é onde ele expressa o maior teto produtivo dele, tá? Então a gente não precisa jogar aquele monte de semente para poder expressar a maior produtividade do material, tá? Então isso vai fazer com que até o custo por hectare fique acertado, entendeu? Fica equilibrado, tá? O que acontece com o 7510? Ele tem um sabugo fino, certo? Esse sabugo fino aqui faz com que ele tenha dry down. Então, da agora para frente, ele perde muito rápido umidade. Quem planta ele, verifica que ele demora um pouco para florescer. É isso mesmo, ele demora. Então, o florescimento dele, o 96 floresce bem mais rápido. Aí ele é lerdo. Só que depois que ele floresceu, ele acelera. Então, a formação do grão depois, ele é mais rápido. E a perda de umidade também é mais rápida que a do 96. Tá? Então, a gente sempre prefere plantar 7510 nas aberturas, nos melhores posicionamentos, e deixa o 96 para depois. Né? Que daí o 96 ele é cascudão, ele pode vir uma adversidade climática que ele vai suportar. E isso daí vai trazer média produtiva para a fazenda. Tá? Vai ficar desde da abertura a um fechamento com a estratégia de posicionamento correta. Tá? Vou apresentar os dois próximos, são lançamentos, tá? Que é o K9668 VIP3. Aqui são 3 populações, tá? 50 mil, 60 mil e 70 mil. Planta final. Nós colocamos aqui porque é um híbrido novo, então é bom para a gente afinar isso aí. E aí vocês já vão olhando e ver o que vocês acham, aonde que fica melhor, tá? Porque é novo. O pente fino é nós que temos que fazer aqui no campo, sabe? E aí, qual o posicionamento desse material? Benefício dele é uma planta sadia com uma nota excelente para a tolerância de complexo de enfesamento e um bom sistema radicular. Esse é o ponto principal do material. Produtividade. A produtividade do K7510 é maior que dele, tá? Então esse é um híbrido para você colocar aonde você está em recuperação de um solo ou alguma área que você não quer atingir os 180, 200 sacos por hectare, né? Eu tenho uma situação dessa. Dá muito frete para levar para o armazém. Dá muito frete. Tá cheio, não é verdade? Tá? Então o K9668 ele vem com esse posicionamento. Um custo-benefício interessante na aquisição da semente para uma determinada área onde eu não quero expressar o maior teto produtivo. Porque o maior teto produtivo vai ficar com K7510, tá? Então, custo de semente, ele vai ser mais em conta. Então, assim, ó, então vamos entrar num ano mais difícil, talvez, né, daqui 2, 3 anos, onde a situação, às vezes, do produtor vai ficar mais difícil, eu vou precisar baratear custo, vai ser o material para isso. Então, dentro do portfólio da empresa, nós temos a opção de uma semente mais em conta, um custo-benefício melhor, tá? Mas não é o melhor teto produtivo, ele vai vir com essas funções, parte salinidade ok, enfesamento bom, sistema radicular bom e o de média a alto de investimento. O ciclo parecido com o 96, só que da mesma forma do 75, ele demora florescer um pouquinho mais que o 96, mas depois ele acelera. Pode ver que o grão dele está bem acelerado, tá? E aí as três populações, tá? Na recomendação da empresa, nós vamos trabalhar com essa aqui final, ó, 60 mil, tá bom? 60 mil planta. Mas nós vamos ajustando isso aí com a experiência, tá? Mas para dar início, nas áreas boas, a gente vai trabalhar com 60 mil. 5 Pro 4. Qual o posicionamento? Aqui nós vamos trabalhar na mesma posição do K7510.
para altas produtividades, tá? Esse híbrido aqui, na primeira área colhida, em Catalão, Goiás, agora, acabou de colher, um ensaio de verão, 225 sacos por hectare. Ele ganhou em primeiro lugar, ganhou em primeiro lugar na competição, todos os híbridos ali de lançamento das linhas de mercado, ele foi o campeão, 225 sacos. Primeira área colhida dele. Então assim, é um híbrido que a gente está trazendo com essas características, alto teto produtivo, tá? O que vocês vê de diferente nele do 7510? Porte de planta. Olha, ele não é uma planta muito alta. E as folhas dele é bem ereta. Pode olhar. Pode olhar. E qual a população que vocês acham que fica melhor? Olhando as três. Lá é 55, 65 e 75. 65, né? Aí, então, a gente vai trabalhar com esse posicionamento aqui, ó. De 65... 70 mil sementes, tá? Vamos dar uma olhada no grão dele? Então, assim, ele é uma espiga pesada, né? Você pode ver aqui, e ele dá mais fileira. Olha aqui. Ó, a debulha dele é fácil. Ah, e ele é mais precoce, tá? Que o 7510. Qual que é o prazo de pendoamento dele? Ele vai pendoar com 50 dias. Ó, o grão é profundo também, ó, dá uma olhada. Então assim, lançamento, as perspectivas são boas, tem uma boa nota também no enfesamento. Nós vamos ter um pouco de semente para a gente conhecer agora, já na próxima, tá? Então, se vocês quiserem experimentar lá um pedaço da área, a gente tem para a gente conhecer, tá? O Miro 62, que é a biotecnologia que segura a Spodoptera, né, principalmente. Então ele está bem completo. Tem também o benefício da larva alfinete na raiz. Então ele também controla a larva alfinete na raiz. Mas não podemos aplicar o glufosinato. Isso aí é bem importante para a gente não estar matando o milho aí. Somente o glifosato. Tá? Aqui, pessoal, é o K9510 VIP3. O K9510 VIP3 nós colocamos aqui para nós estar conhecendo ele. Eu mesmo nunca tinha visto ele, então eu estou vendo agora, tá? É um lançamento. E qual que vai ser os pontos fortes? Ele é muito sadio na questão no complexo, muito tolerante no complexo de enfesamento, tá? Então vai ter uma nota excelente. O pote de planta, dá uma olhada, baixotinho. Então vai dar para a gente também trabalhar a população nele. E ele tem uma espiga com bastante grão profundo igual do 7510. Então é para ter um teto produtivo alto. E então eu coloquei ele aqui para vocês já dar uma olhadinha nele, gravar o número. A gente vai estar fazendo também acompanhamento da produtividade dele no próximo ano. Então a gente vai ter esse produto também no portfólio. Queremos entender um pouco mais sobre ele, né, ver esse teto produtivo, se realmente chega no 7510. 7600TG. É um ponto importante, pessoal. Hoje, toda empresa está com o Miro 62, que é a biotecnologia para controle das lagartas. E a responsabilidade nossa é manter essa biotecnologia ainda por muitos anos. E a KWS traz, então, o K7600TG, que é o nosso refúgio, né, onde ele é tolerante ao glifosato, mas não é tolerante nem resistente à lagarta. Então, 10% da área é o que a normativa nos pede para que a gente faça o refúgio para nós ir mantendo a biotecnologia. Então, hoje toda empresa tem o Miro 62 e isso daí faz com que o risco de resistência aumente. Então, a KWS já está trazendo o K7600TG para você estar trabalhando
refúgio na propriedade de vocês, tá? Isso é muito importante. E as características do K7600TG são idênticas à do K7510, tá? Se vocês olhar, é muito igual. Do portfólio, então, pessoal, é esse daí que eu tinha para apresentar de portfólio. Então, hoje a gente tem o K7510 VIP3, que é um material que está em ascensão na nossa região. Praticamente hoje todo produtor está buscando plantar ele. A gente tem certeza que aqui todo mundo já conhece e planta. E para o próximo ano a área vai ser maior ainda de K7510, porque é o segundo ano, entendeu? É um material novo, mas que ganhou uma amplitude de plantio muito boa, tá? Devido àquelas características que a gente já visualizou. E aí nós temos então o K8774 Pro 3, vem na sequência, e o 9606 VIP3, tá? Esses são os três material que compõem o nosso próximo ano. Mas nós vamos já estar inserindo o 9668, conhecendo as características que eu falei para você de média alto investimento, o K8575 levando para vocês para colocar nas melhores áreas, para a gente explorar o maior teto produtivo, e a gente vai estar sempre em evolução com os materiais, como o K9510 VIP3. Semana passada, retrasada, nós estávamos em tour, visitando o que a pesquisa tem para nos oferecer. Tem coisa muito boa lá dentro, que vai vir já para a gente conhecer numa parcela para o próximo ano. Então a KWS é uma empresa de genética. Hoje nós temos 4 estações de melhoramento genético. E a nossa estação mais próxima, que é a da Primaverinha, tem um melhorista lá. E o K7510 é o material que surgiu da estação aqui da Primaverinha. Uma cria nossa. É uma cria nossa. Por quê? É importante isso daí? Para ele ter essa adaptabilidade ao nosso clima, à nossa temperatura, ao nosso solo. A gente foi bater as estacas aqui, cara, não consegue bater, bicho. Vira uma laje. Então, assim, chuva vai compactando. Então, característica dos nossos solos são essas. O material tem que se adaptar a essas condições, né? Tanto de pressão de doença, de condição física, química do solo, biológica. Então, quando a gente trazer um material para vocês, a rede de ensaios da pesquisa aqui da Primaverinha, ela espalha para a região inteira. Então, a avaliação é feita em cima de todas essas áreas. Então, que nem semana retrasada, a gente visitou essas áreas para ver o comportamento desses materiais de lançamento perante os concorrentes, e a gente identificou 2 materiais lá muito bom mesmo. Então, a gente com certeza vai estar trazendo sempre para vocês coisas boas aí, e não vai parar. Então, é frequente isso daí, porque as adversidades que nós falamos, ela vai fazendo com que a gente tenha que se movimentar, né? A gente tem que se movimentar, porque não pode ficar parado nessa questão de genética aí, tá? Sempre surge uma praga nova, uma condição, um evento novo, tá? Aí surge um molusco. Beleza? Então agora eu convido vocês a ir para a segunda rua lá. Pessoal, quero falar para vocês do nosso tratamento de semente. A nossa marca chama Initio Insect, o tratamento de semente para o milho. Essa é uma marca mundial. Initio está em todos os 70 países onde a KWS trabalha. E o que a gente traz para vocês? Quais são os benefícios de comprar uma semente já pronta? Qual o benefício? A comodidade é o primeiro que vem à cabeça, né? Porque você recebe o bag e já só plantar. Então essa comodidade é muito boa. Então nós estamos trazendo essa questão do TSI para vocês, porque a gente chega em determinada propriedade e nós temos lá 5 produtos tratando a semente com cauda abusiva. Cara, você está jogando uma carga de caldo em cima daquela semente, ela vai começar a respirar. E isso daí prejudica prejudica a qualidade dela, tá? E então, quais são as nossas 3 opções de tratamento de semente? O Insect Pro, Insect Max e o Insect Ultra, tá? O Insect Pro
ele vem... os 3 vêm com Maxim 4, tá? É o nosso fungicida. Tem 4 ingredientes ativos. Então, não precisa retratar a semente com mais fungicida. Não precisa, já tem 4. Inclusive, o azoxastrobina que vai dar uma mão na diplódia, tá? Então, aqui tá eles, ó, azoxastrobina, tiabendazol, fluodeoxonil e metalaxil, tá? Então aqui vai nos dar o apoio na diplódia, para a gente evitar mesmo, não ter que tratar a semente. Tá vindo então o Pro com tiametoxam mais o bioestimulante, que é o Epivium, é um bioestimulante, é a base de fito-hormônios, tá? Então, você quer um tratamento mais voltado para um enraizamento radicular, é o Pro, tá? O Max vem com a clotianidina, que vocês conhecem, que é o poncho, né? Então vai vir o Maxim 4, mais a clotianidina, que tem as suas funções no percevejo importante, né? E o Ultra, que aí é o caso que nós citamos lá atrás, que nem do refúgio, vim tratado com o Ultra, que aí vem com os 4 fungicidas, mais o ciantraniliprole e mais o tiametoxam. A ideia de futuro é que todo tratamento tenha ciantraniliprole em todas as empresas. Por quê? Para a gente manter a biotecnologia por mais tempo vigente. Então, a semente KWS vem em bag, vem tratadinha, com fungicida, usa inseticida. A pioneira vai entregar lá no barracão. Então, pega essa semente, coloca em cima de um estrado, se tiver câmara fria, melhor ainda. Se não tiver, um lugar mais arejado, né? Trata ela como um ser vivo, que ela não pode respirar até o dia de você fazer o plantio. A KWS também tem sorgo, e nós temos agora melhorista em sorgo também, não só em milho. Então foi contratado melhorista para trazer sorgo para nós. É uma cultura que está crescendo muito no Brasil, principalmente nas áreas onde tem pouca oferta de água, e ela está se desenvolvendo. Aqui, diferente do milho, o milho nós plantou dia 31 de janeiro, aqui nós plantou dia 3 de março, tá? Para que fosse dentro da realidade do plantio de sorgo. Porque o plantio de sorgo na nossa região, ele é no fechamento mesmo, né? Naquela área onde você fala, paz, ali eu não vou com milho, porque eu não sei se vai ter água para ele produzir. E aí então o sorgo já é uma cultura mais rústica, e a gente tem esses 2 materiais, o K200 e o K300. As diferenças básicas entre eles é a precocidade. Aqui é mais precoce, aqui já é mais tardio. Vocês podem olhar pelas panículas como que está já aqui, já bem mais acelerado o grão. Tá? Então floresce mais rápido, produz o grão mais rápido. O K200, vocês podem olhar que ele é uma planta mais robusta, né? Olha a altura dele, ele já é uma planta mais robusta. Em Goiás, tem muito produtor que planta lá 100 sacos por hectare, 120. Teve um que chegou a 150 sacos por hectare, que esse sorgo aqui, ó. Tá? Então a KWS traz para vocês 2 sorgos aqui, para vocês, se precisarem, a gente tem no portfólio. Ilustrar um pouco sobre os momentos de aplicação de N e quantidade, tá? Nitrogênio, todos nós sabemos que o milho é o elemento que ele maior absorve em quantidade. Por quê? Porque ele é fator de desenvolvimento da planta, da parte aérea, das raízes. Então o nitrogênio é precursor do desenvolvimento da planta. Então se você não tem nitrogênio, a planta não desenvolve. Ela fica raquítica e não vai desenvolver, tá? Então e ele é muito volátil, né? A gente tem as perdas. Então, falando mais de nitrogênio aqui nas parcelas. Então aqui só foi o plantio, 0 N e 0 potássio, tá? Isso aqui ele tá aqui com o resíduo que tem no solo, com o resíduo que a matéria orgânica dos anos anteriores deixou. Então, vocês olhem bem o tamanho das espigas, o formato, para a gente ir comparando com os outros, porque aqui é a nossa testemunha, sem nada, 0. Aí aqui, nós já colocamos 60 pontos de N em V2, V3, que foi a hora dele definir o potencial. Olha lá, 60 pontos de nitrogênio. Olha como ele já colocou mais fileira,
já colocou mais grão na fileira, né? Já encheu mais a ponta da espiga, né? Então a gente já consegue observar que 60 pontos já compensou já, né? Em V2, V3. Você já vê a planta, né, mais formada. Aí você já vê uma espiga mais robusta, né? Ó, o bacheiro já melhor, né? Já é outra produção, né? 120 pontos, plantamos e aplicamos, tá? Era a hora certa. Plantou e jogou na palha. A gente trouxe isso daqui porque nós temos produtores realizando dessa forma. E a gente está vendo que o resultado foi muito próximo à testemunha. O dia que lavou tudo. Lavou tudo. O dia que ele precisava já não tinha mais. Já não tinha mais. Certo, não fez nada. Aqui já 120 pontos em V2, V3. Na hora certa. Lado a lado, só esperamos o milho estar no V2, V3, 120 pontos. Olha aí já. Aí aqui, a gente colocou já 120 pontos de N e 120 de potássio em V2, V3. Então, olha o potássio com o nitrogênio, como ficou melhor que lá só nitrogênio. Olha lá, ó. Lá só nitrogênio, aqui nitrogênio mais potássio. Pode... Não, aqui foi 20,020. É, já mudou um pouco também. É, que ele tem um pouco de sulfato. Já. Mas olha a diferença de verde de um e outro. É nítido, né? Aqui já o ideal, que é o que? A gente dividir em duas aplicações. A primeira em V2 e a segunda em V6, V7. 60 pontos de cada, né? Então, lá foi numa única aplicação, aqui foi em duas, tá? 20,020 também. Duas de 60. A gente já separou. Ó, aqui é os 120 pontos de N potássio, jamais lá na frente, tá? V6, V7. Vocês podem perceber que a espiga não está com menor potencial? Ela está menor do que ali, ó. Ela está mais curta. Olha ali, ó. Olha só, ó. Olha aqui, ó. Então, nós fizemos a aplicação tarde. Passou do tempo. Então, nós também não podemos aplicar tarde. O 120 você veio numa só em V6, V7. Numa só em V6, V7. Mas já dá para ver que o potencial que ele estava definindo em V3 deixou de explorar ao máximo. Aqui os 120 pontos, mas só de N, sem o potássio, em V6, V7. Bem pior, né? Olha só, cadê a parte verde da planta? É. A importância do potássio. E mais tardiamente ainda, 120 pontos lá no V10. Lá tarde. O cara não chegou o adubo na fazenda, o cara não entregou e aí então você vai aplicar lá em V10. Olha aí. Olha como a espiga perdeu o potencial, né? Ó, curtinha. Perdeu o potencial. Número de fileira menor também, né? Ó, ela até tá uma espiga boa, mas pouca fileira, ó. Ó, o grão xoxo já, ó. Ó. Bom, é importante a gente estar num evento como esse e ter a oportunidade de fortalecer a visão dos materiais, do potencial dos materiais da KWS. Tivemos a oportunidade de ver materiais consagrados como o 9606, o 7510, que é um expoente muito importante esse ano para nós, na região, e a chegada de novos materiais aí, prováveis 2 novos lançamentos para o ano que vem, para o ano próximo. Então a gente fica muito feliz de estar participando desse processo aí, nesses 10 anos de parceria da Pioneira junto com a KWS e vendo essa evolução da KWS. Outro fator muito importante, além de a gente ter os materiais, de ter o potencial, a importância de uma vitrine, de mostrar todos os passos, todos os processos na questão de adubação. Explorando muito forte a questão de nitrogênio e potássio, muito importante para a cultura do milho, e os momentos ideais para que sejam feitos esses parcelamentos de adubação. Então, isso aí vem para contemplar todo esse aparato que a KWS vem fazendo na parte de genética,
e na parte técnica dos seus profissionais dentro da área. Excelente evento, demonstrando todo aquele lado profissional de ter o material, de demonstrar como fazê-lo produzir e nós termos os materiais para disponibilizar aos produtores. Todo ano a gente vai estar repetindo esse evento, tentando trazer uma novidade, um híbrido. Aí a gente vai mudar a estação lá de trazer um assunto peculiar aí na agricultura. Foi fisiologia, esse ano foi essa parte da cobertura, ano que vem a gente vai trazer outro assunto. Então, quando a gente convidar vocês, se vocês puderem comparecer, a gente agradece. Tá bom? Então, obrigado pela presença de todos aí. Valeu, Léo. Valeu, obrigado. Valeu, Neymar.